10 horas 25 minutos da manhã, repórter Maju Arruda Leite no estúdio conosco para falar sobre a saúde de São Paulo. Maju que fez uma entrevista e tem todas as informações, principalmente sobre a dengue, que é um dos assuntos que a gente sempre vai comentando. A gente falou bastante nos últimos meses sobre a aprovação da nova vacina do Butantan contra a doença da dengue, mas ainda é um problema que não será resolvido imediatamente. Então, Maju, quais são as suas informações? Bom dia para você. Tudo bom, Luiz, Sabino? Um bom dia a Maju. vocês, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Uma notícia positiva em relação à dengue, que a cidade de São Paulo fecha esse ano de 2025 com uma queda de 90% nos casos da doença. Foram 65 mil casos registrados pela Secretaria Municipal da Saúde, aqui da capital paulista, e no ano passado foram mais de 629 mil casos, pessoas infectadas pela dengue. A gente lembra que no ano passado foi o ano da maior epidemia de dengue aqui no Brasil. A cidade de São Paulo entrou em situação de emergência, o que permitiu que a prefeitura gastasse mais dinheiro para ações de prevenção, por exemplo. E esse ano o cenário foi muito melhor que o ano passado. E agora, com essa nova vacina do Instituto Butantan, uma vacina de dose única, a primeira do mundo, a expectativa é que o enfrentamento da doença seja mais fácil nos próximos anos. Pelo menos é o que acredita o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Amarco. Ontem conversei com ele aqui no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Ele falou um pouco sobre as projeções para a doença no ano que vem aqui em São Paulo. Isso porque, Luiz, a gente lembra que a dengue ela apresenta maior incidência em determinadas épocas do ano. Tem anos que acontece uma transmissão mais alta mesmo, outras essa transmissão é menor, e a expectativa para 2026 é que essa transmissão se mantenha estável como foi em 2025. Vamos ouvir o que disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Amarco. Espero para a cidade de São Paulo, com todas essas ações que a gente está tomando pioneiras, e agora com a entrada da vacina do Butantan, fabricada aqui na nossa cidade, e assim e a promessa de uma larga escala de produção em 2026 e 2027, chegando a uma quantidade que vai proteger bastante o nosso país. Eu acredito que o número de casos no país vai ser muito menor do que foi em 2024, com essa nova vacina que nós temos, e acredito que São Paulo, com essa nova vacina, com toda a população engajada tomando a vacina, como eu acabei de falar agora, e todas essas ações que a gente faz de proteção da nossa população, a gente vai conseguir segurar esses casos de transmissão da dengue. A gente vem falando bastante sobre essa nova vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. Ela vai chegar no braço dos brasileiros a partir de 2026, ano que vem. O Programa Nacional de Imunizações terá à disposição essa nova vacina. O Instituto Butantan começa a distribuição nessa semana. Eu questionei ao secretário quantas doses a cidade de São Paulo vai receber, isso porque o Instituto Butantan já tem 1 milhão de doses. O Ministério da Saúde ainda não passou, a quantidade certinha de vacinas para cada município, mas uma informação interessante é porque em 2024, quando estava tendo a epidemia de dengue aqui no Brasil, a gente falava muito aqui no ar sobre a importância da vacinação e o quanto a cobertura vacinal ainda era muito baixa, mesmo a gente em meio a uma pandemia com mais de 400 mortes na cidade de São Paulo. E de acordo com o secretário municipal da Saúde, a gente lembra, já tem uma vacina à disposição nas unidades básicas de saúde, mas o público-alvo são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Isso porque é o grupo ali que tem o maior risco, foi uma decisão do Ministério da Saúde, e também porque não há vacina para todo mundo. Então, quando não há vacina para todo mundo, há esse público-alvo e essa vacinação acontecendo desde o ano passado. E o secretário disse que com a notícia dessa nova vacina, tanto a gente falar isso aqui no ar, a cobertura vacinal desse imunizante já disponível em 2 doses aumentou aqui na cidade de São Paulo. Espero para a cidade de São Paulo, com todas essas ações que a gente está tomando pioneiras, e agora a gente conseguiu chegar na primeira dose para esses jovens de 10 a 14 anos a 74%, e na segunda dose já chegamos a 45%. Então houve um aumento da procura nesses dias.
E a cidade de São Paulo vai manter, então, essa vacinação contra a dengue para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade no ano que vem, apesar da chegada aí dessa nova vacina. A gente ainda não tem a data, não tem a quantidade de vacinas que a cidade de São Paulo vai receber. O que já se sabe é que as primeiras pessoas serão profissionais da saúde que atuam nas unidades básicas de saúde, que realizam visitas domiciliares. Mas a informação importante é que tem vacina disponível nas unidades básicas de saúde para você que é avô, tio, pai, mãe, para crianças aí de adolescentes de 10 a 14 anos de idade, levar aí as crianças e adolescentes às unidades básicas de saúde. Ótima notícia, né, Maju? A gente falando sobre esses avanços contra a doença da dengue. Mesmo assim, esse começo de ano é bem possível que a gente ainda veja esses casos, como você disse. O próprio secretário tem consciência de que não é um problema que vai ser resolvido de maneira imediata, mas a gente vê uma situação diferente do que foi, como você relata, em 2024, em 2025, onde a gente teve bairros aqui em São Paulo que chegaram a estar muito acima do que a Organização Mundial da Saúde considera como uma epidemia. Falando sobre a situação da Zona Sul de São Paulo, a gente estava numa condição de 6 vezes acima aquilo que pode ser chamado de uma epidemia. Então, expectativa agora, pelo menos para esse ano de 2026, é que a gente tenha uma melhora nessa condição. Exato. E o número de mortes de 2024 chama muito atenção. Foram 526 pessoas perdendo a vida por causa da dengue. Neste ano, uma queda também de 92% na comparação com 2024, a cidade de São Paulo registrou 38 mortes por dengue. Maju, muito obrigado, hein? Bom dia para você. Até mais. Obrigado, Maju.